Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Vinícius e nesse vídeo vamos falar quais são as 7 maravilhas do mundo antigo. Se você já sabe qual que é, eu quero que você já vai comentando quais são as 7 maravilhas do mundo antigo. Se você não conhece, esse vídeo é para você, para despertar sua curiosidade. Só que antes de prosseguirmos, como você já me conhece, eu quero que você já dê seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você possa receber mais conteúdos como esse para você todos os dias. E como você já sabe, já me conhece também, vamos para o que interessa. As 7 maravilhas do mundo antigo deve ser um sonho para a grande maioria das pessoas de querer conhecê-lo. Entretanto, até do meu. Quem não gostaria de conhecer as 7 maravilhas do mundo antigo? A questão é, quais são as 7 maravilhas do mundo antigo e como eles estão? Boa pergunta. Número 1. Jardim suspenso da Babilônia. Segundo as escrituras babilônicas do sacerdote Beroso e do historiador romano Flávio Josefo, afirmou que o jardim suspenso da Babilônia foi construído há 600 anos antes de Cristo. E de acordo com os pesquisadores, eles afirmaram dizendo: do Museu Britânico Michael Seymour e Irving Finkel, autores de Babylon City of Words, não há evidência arqueológica dos jardins encontrados até hoje. No entanto, os historiadores gregos Estrabão e Diodoro Sículo, que afirmam em suas obras terem visto os jardins pessoalmente, os descrevem como maravilhas de engenharia agronômica, com enorme variedade de flores, frutas deliciosas, folhagem exótica e impressionantes cascatas em meio à paisagem natural semiárida. O negócio deve ser bom mesmo. Isso aí parece até um jardim do Éden. É o sonho de qualquer um. Pessoalmente, seria até do meu se tivesse a oportunidade de conhecê-lo. Número 2. Grande Pirâmide de Gizé. Como podemos esquecer da Grande Pirâmide de Gizé? É uma maravilha. Quem vai no Egito lá simplesmente é para vê-la e admirá-la. Grande Pirâmide de Gizé, conhecida como Pirâmide de Quéops, que ainda existe e é a mais bonita, linda, porque foi construída por humano. Muitos acham que foi por alienígena, né? Agora, de acordo com a crença e a fé de cada um. Mas a grande maioria acha que foi por alienígena, porque o negócio daquele tamanho, ainda falar que uma pessoa conseguiria carregar aquilo. Bom, mas de acordo, construída por ser humano e mais alta durante 3.800 anos. E sem contar que sua altura original da base ao pico era de cerca de 147 metros. Sua fachada está parcialmente destruída, o que dá a ela hoje 138 metros de altura, comprimido de cada lado da base de cerca de 230 metros, finalizada por volta do ano 2560 a.C. Na margem oeste do rio Nilo. Ela teria levado cerca de 20 anos para ficar pronta e serviu como túmulo do faraó Quéops. Daí o apelido, e a maior das 3 pirâmides de Gizé, tendo levado em torno de 2,3 milhões de blocos de pedra para ser esculpida e posicionalmente erguida, segundo informações da revista National Geographic. Tá aí, pessoal. Quem não gostaria de ver a pirâmide de Gizé? Eu, pessoalmente, se tivesse a oportunidade de ir no Egito, seria algo que eu veria, tiraria foto, postaria e divulgaria para todo mundo dizendo: estou aqui no Egito e estou aqui do lado em cima da grande pirâmide de Gizé. Número 3, pessoal, mausoléu de Halicarnasso. E aí, conhecia? Editores, conhecia? Não é para mentir, não, falar a verdade se você conheceu ou não. Conhecia, pessoal? Se vocês conheciam ou não, quero que vocês comentem aí se vocês sabiam dessa ou não. Bom, pessoal, o mausoléu de Halicarnasso, diferente do jardim babilônico, há provas de que ele realmente existiu. E a prova de que o mausoléu de Halicarnasso existiu é que foi encontrado ruínas em território turco, mostrando e comprovando para nós que realmente existiu o mausoléu de Halicarnasso.
e a sua construção foi concebida a 350 a.C. a 355 a.C. É um achado histórico. Se eu tiver essa oportunidade de ir lá no território turco, eu quero poder presenciar e ver esse lugar. Tirar foto, postar no Instagram lá. Eu estarei e achei esse lugar, esse fenômeno aí que deve ser pessoalmente de olhar. E a obra foi encomendada por sua mulher e irmã Artemisia II, após a morte do marido, com aproximadamente 41 metros de altura, exterior com esculturas complexas e obras de arte preciosas. Ele era uma das maravilhas da capital, criada pelos dois monarcas Alicarcasso. Sua beleza é relatada em diversas obras históricas, como a Líliada de Homero. O mausoléu teria sobrevivido por séculos, até mesmo a um saque encomendado por Alexandre o Grande, mas um terremoto eventualmente o levou ao chão. Então, o pessoal comprovando que realmente existiu um mausoléu de Alicarcasso e que é um achado histórico sensacional. Conheciam, pessoal? Vão comentando aí. Número 4. A estátua de Zeus em Olímpia. Ou seja, a estátua do nosso querido pai, do nosso querido careca, deus da guerra, Kratos, Cleitinho, parrudo, deus da guerra. Sabe muito bem o que eu tô falando. Pai do Atreus. O bicho é brabo, base. E é ele, Zeus. A sua estátua provavelmente foi construída de acordo com as provas que foi encontrada. Foi construída provavelmente nos primeiros Jogos Olímpicos pelo escultor grego Fídias, se é assim que me falha a memória, onde ele foi encontrado adorando no próprio templo de Zeus. E fora que a obra de 12,4 metros com a imagem do Deus sentado segurando o Nis, Deus da Vitória, em sua mão, dataria de 435 a.C., quando ocupou um trono coberto por ouro, pedras preciosas, mármore e ébano. Segundo relatos da época, estudos de pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, e da Universidade de Londres, no Reino Unido, reverenciados principalmente pelas suas proporções exponentes. A estátua eventualmente foi construída antes do fim do século VI depois de Cristo, em circunstâncias não totalmente esclarecidas. Há relatos de um incêndio, terremotos e até de uma ordem do imperador Calígula para sua destruição, comprovando novamente que existiu a estátua do nosso querido pai do Cleitinho, e se tornando aí uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E se eu tivesse por cá, também ia lá tirar uma foto com ele. Número 5. Farol de Alexandria. Essa obra-prima, que foi considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que serviu como modelo para faróis, onde foi construído em um porto de Faros, em uma ilha de um porto de Faros, na Alexandria do Egito. E essa construção foi 285 a.C. a 247 a.C., com uma altura de 107 metros de altura. Incrível, hein? Se eu tivesse a oportunidade naquela época, eu veria e apreciaria. Eu acho que para mim não tem como mais. E fora que a estrutura possui 3 porções, uma base quadrada em pedra, uma porção ortogonal em seu meio, uma seção cilíndrica no topo. No ápice, um espelho refletia a luz do sol durante o dia. À noite, chamas eram acesas para iluminar os arredores e guiar os navegantes. O farol foi danificado por terremotos dos anos 965 a 1303 e 1323 até 1480. Já havia sido completamente destruído em 1994. Um time de arqueólogos franceses mergulhou na porção leste do porto e encontrou o resto do farol no fundo do mar. E em 2016 teve o fim através do Egito, onde eles quiseram afundar esse farol aí, fazendo com que se tornasse um museu subaquático. Para quem teve a oportunidade de vê-lo, viu. Para quem não viu, perdeu. Número 6. Templo de Ártemis, em Éfeso. Como podemos esquecer dela? Ártemis, a deusa grega
de caça, né? Eu lembro dela por causa do Cavaleiro do Zodíaco aí. Quem que lembra dela? Lembra, Editor? Cavaleiro do Zodíaco, pô. Meteoro de Pegasus! É, não dá pra esquecer, né? Clássico. Bom, Artemis, né? Não podemos esquecer dela. Bom, o seu templo teve diversas versões ao longo dos anos, que foi tanto destruído como reconstruído. E a mais famosa completada em 550 a.C., em Éfeso. E hoje, na Turquia, ela tem 125 de comprimento, 55 de largura e 127 de colunas jônicas. Se é assim que me fala a memória, né, editor? Você me ajuda aí. E o engenheiro Pilão Bizanco, se é assim que se fala, ele disse que já viu os muros e os jardins suspensos da antiga Babilônia, a estátua de Zeus em Olímpia, o colosso de Rhodes, o grande trabalho nas altas pirâmides e a tumba de Mausou. Mas quando eu vi o templo de Éfeso se erguendo em direção às nuvens, todas essas outras maravilhas ficaram às sombras. É, pessoal, querendo ou não, é um templo maravilhoso, eu não tenho palavras. Se alguém já foi lá, o cara realizou um sonho, como eu já falei no começo desse vídeo, pessoal. Para quem já foi nesses lugares, realizou um sonho. Isso aqui é histórico, isso aqui é coisa... Não tem palavras. É como se você realmente entrasse e acessasse o passado, acessasse tudo que você viu, tudo que você não viu lá atrás, você está acessando no momento. É algo que não tem como, é algo sensacional. Se eu tivesse a oportunidade algum dia, eu espero... não sei. E fora que o templo ele foi destruído a 356 a.C., o templo de Artemis foi destruído. Pessoal. Para quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Não tem o que dizer. Número 7. Colosso de Rhodes. Turistas, eles visitavam Rhodes. É uma ilha do mar Egeu, aonde eles se deparavam com uma enorme estátua de Hélio, o deus Sol, construída em 290 a.C. a 280 a.C., pelo escultor Cares. Com 33 metros de altura, ela era o símbolo da vitória contra a invasão do exército de Demétrio I, da Macedônia em 304 a.C., uma espécie de estátua da liberdade da época. Só que essa estátua da liberdade da época, ela durou pouco. Ela durou só 56 anos. Porque um grande terremoto, um enorme terremoto, sucumbiu e destruiu a estátua de Hélio, o deus Sol, em 224 a.C. Só que ainda continuou sendo um lugar raro, um lugar bom, um lugar fenomenal ainda para ser apreciado. Porque 800 anos depois, com as ruínas, ainda ficou se tornando um lugar popular para as pessoas ali visitar e ver a estátua de Hélio, aonde era a estátua de Hélio, que foi destruída por um grande terremoto, né? Vamos assim dizer. Só que em 2006 em diante, estão pensando em construir de novo uma estátua em Rhodes, uma nova estátua ali. Agora, será que será? Será que vai ser Hélio ou será que vai ser um outro deus? Vai ficar aí um ponto de interrogação e uma ideia para vocês responderem. Será que seria aí uma nova estátua de Hélio ou seria um outro deus aí? Vemos aí que Hélio não foi capaz de aguentar o terremoto. Então, como Hélio não foi capaz, vamos colocar Zeus ali, quem sabe Zeus, o mais forte da mitologia grega, né, dos deuses gregos, aguenta o terremoto. Vai na crença de cada um. E é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo aqui. Pegando, aprendendo, se aperfeiçoando cada vez mais e descobrindo cada dia mais sobre o nosso passado, as coisas que foram descobertas no nosso grande mundo e nesse grande planeta que tem várias coisas que a gente ainda nem sabe aonde tem, o que são e nada. Estamos aqui descobrindo junto, tanto eu como vocês. Muito obrigado, pessoal, por ficar comigo até o final desse vídeo. Se você ainda não deu o seu like,
eu espero esse like. Dê esse like, cara. Me ajuda aí, pessoal. Me ajuda com esse like, senão eu vou pedir pra Zeus ou Helion tacar vocês aí. Então, pessoal, dê o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, porque o YouTube não tá enviando, preciso de vocês. Ativa o sininho, me ajude para me ajudar vocês trazendo informações. Então, compartilha, dá o like, se inscreve, ativa o sininho e como vocês já sabem, até a próxima.